O Senhor é a nossa força, o Senhor é o cântico que sai da nossa boca. Porque Ele nos salvou, porque Ele é um Deus de misericórdia. Porque Ele nos salvou, porque Ele é um Deus de misericórdia. Na casa de Deus há júbilo, na casa de Deus há salvação, na casa de Deus há alegria e proteção. Somos um povo que teme, paz e Deus de compaixão, sua misericórdia e bondade para sempre durarão. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o cântico que sai da nossa boca. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o cântico que sai da nossa boca. Porque Ele nos salvou, porque Ele é um Deus de misericórdia. Porque Ele nos salvou, porque Ele é um Deus de misericórdia. Na casa de Deus há júbilo, na casa de Deus há salvação, na casa de Deus há alegria e proteção. Somos um povo que teme, paz e Deus de compaixão, sua misericórdia e bondade para sempre durarão. Na casa de Deus há júbilo, na casa de Deus há salvação, na casa de Deus há alegria e proteção. Somos um povo que teme, paz e Deus de compaixão, sua misericórdia e bondade para sempre durarão. Na casa de Deus há alegria e proteção, sua misericórdia e bondade para sempre durarão. Amados irmãos, estamos aqui para o culto do Senhor. Eu quero convidar você a se apresentar a Deus neste momento para adoração, para que o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado na tua vida. Eu estou aqui com a palavra de Deus no Salmo 66. Salmo 66, diz assim a palavra nos versos 1 e 2. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. É a palavra do Senhor, convidando toda a terra a estar adorando ao nosso Deus. Eu quero convidar você, que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, você que neste momento apresenta a sua casa diante de Deus e que nesta hora passa a cultuar a Deus como igreja, todos juntos, quero convidar você a estar colocando o seu coração diante do Senhor e que tudo que a gente fizer, mesmo estando longe fisicamente, a gente faça juntos, em espírito, e Deus esteja recebendo e abençoando o teu lar. Vamos falar com Deus. Ó Pai de amor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui diante de ti, com o teu povo, para prestar culto a ti, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade e rogamos, ser conosco, Pai. Dirige-nos em tudo que nós fizermos. O Senhor é o nosso Deus e é o Senhor quem decide o que vai ser feito. Nós estamos sob a ação do teu Espírito Santo e queremos fazer tudo conforme a tua vontade. Recebe o louvor, a adoração, o culto que prestamos a ti, ó Pai. Esteja presente em cada ato e abençoa o teu povo, Senhor. Que mais uma vez, neste culto, nós possamos sentir que tu estás agindo poderosamente
e haja alegria no coração do teu povo, que haja despertamento, avivamento, santificação, que haja salvação, Senhor. Tem misericórdia, que haja cura, que haja todo tipo de bênção que o teu povo precisa. Aqueles que estão conosco, que talvez não sejam ainda parte da tua igreja, que também sejam abençoados. Ó Pai, nós oramos e nos entregamos ao teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Vamos ao momento de adoração ao Senhor. Aleluia, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. Voltamos, ao templo a louvar o Senhor, fizemos o culto de manhã e agora vamos participar do culto à noite. E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo 84. Lá no texto em cima, irmãos, diz assim: saudades do templo. Quem não está com saudade de estar no templo, adorando ao Senhor? Estamos nesses momentos difíceis, com dificuldades, mas mesmo assim estamos na nossa casa adorando ao Senhor. Então diz assim, saudades do templo. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, os que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Palavra do Senhor, irmãos. Vamos estar nesse momento, está entoando um hino ao Senhor, em continuação de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos abrir nossos hinários, número 93, firmeza na fé. Mente ponha minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor
estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia, né? A quarta estrofe diz assim: quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. Irmãos, Jesus, nesta próxima, a gente está vendo as coisas acontecendo, e a igreja do Senhor tem que estar alerta, sabendo que um dia Ele virá para nos buscar. Vamos orar agradecendo? Fazendo uma oração de adoração. Aleluia, Deus, glorificado seja o Teu nome, ó Deus. Estamos, ó Deus, aqui novamente para poder Te adorar, para poder Te louvar, Senhor, porque esse é o desejo do nosso coração, estar, Senhor, como diz aqui o Salmo que nós acabamos de ler, Senhor, quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor, e quão bom é estar na Tua casa, ó Deus, mas não estamos podendo, mas graças a Deus, a Tua igreja, aleluia, Senhor, tem se reunido de casa em casa, estamos, ó Deus, adorando ao Senhor em nossos lares. Continua abençoando o Teu povo, Senhor, nos fortaleça na Tua presença, Senhor, para que possamos estar cada dia alegre, sabendo que o Senhor virá buscar a Tua igreja, e por isso nós estamos atentos, ó Deus, e adorando ao Teu nome, Deus. Continua abençoando as nossas vidas no decorrer desse culto, e tudo que nós possamos fazer que seja tão somente para Te adorar, para louvar e glorificar o Teu nome, Senhor. Nós pedimos e agradecendo nesse momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre em nossos corações. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero André, está com a oportunidade. Graças e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui, né, para adorar ao nome do nosso Deus. E após esse momento de adoração, né, nós entramos no momento de contrição. Eu convido os irmãos que para este momento estejam abrindo suas Bíblias no Salmo 32. Nós vamos estar lendo neste momento os versos 3 e 4. Salmo de Davi, 32, os versos 3 e 4. Eu estarei lendo e os irmãos estejam acompanhando. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo o dia. Porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Nós teremos nesse momento 1 minuto de oração silenciosa, e neste período você terá a oportunidade de colocar diante do Senhor aquilo que você tem feito e que tem sentido, né, o incômodo do Espírito Santo através desses atos. Então você terá 1 minuto de oração silenciosa para colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem te entristecido. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da sorte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo em flama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora
quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me torna vencedor. Cristo em flama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora quem te implora, vem livrar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo em flama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Louvado a Deus seja o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por podermos estar neste momento na tua presença, Pai, e podermos, ó Pai, nos achegarmos a ti, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, conforme teu servo, o apóstolo Paulo, descreve lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, ó Pai. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem nos ouvido, Senhor. Quando suplicamos e colocamos diante de Ti aquilo que nos tem feito mal, Senhor, que tem consumido, Senhor, a nossa vida, Senhor, a nossa vida espiritual, Pai. Aquilo que tem incomodado, Senhor, o nosso coração através do tocar do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, como o salmista Davi, no texto que foi lido, ó Pai, sentimos, Senhor, os nossos ossos secarem, Pai. Mas nós clamamos e o Senhor do alto céu nos ouve, Senhor, e nos purifica, ó Pai, de todo o pecado, Pai. Por isso nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado a Deus pelo perdão dos pecados, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com o teu povo, pelo cuidado que o Senhor tem com a sua igreja, Senhor. Sabemos, ó Pai, que somos imperfeitos, mas servimos a um Deus que é perfeição, Pai. E o Senhor tem nos guardado, Senhor, e o Senhor tem nos visto, Senhor, dos altos céus, e tem nos livrado, Senhor. Não tem levado em conta as nossas transgressões, mas diante do que colocamos perante os seus pés, Senhor, o Senhor tem nos perdoado os pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa da graça, eu acabei pulando, mas ela se encontra no mesmo salmo, né, que nós estávamos lendo, é o Salmo 32, e é o verso 5 do Salmo 32. E diz da seguinte forma, o salmista Davi, Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha angústia não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor, ainda que fora da ordem, né? Mas é um texto em que nos traz conforto. E nós agradecemos a Deus por esse conforto que Ele tem dado aos nossos corações. E neste momento nós passamos a oportunidade ao pastor que estará trazendo a mensagem da Palavra de Deus. Aleluia, glórias ao nosso bom Deus. Como
nosso irmão presbítero André falou da outra vez, ele está sendo conhecido como o presbítero da contrição, né? E graças a Deus que ele está sempre aqui, né, com o coração diante do Senhor, levando todos a esse momento de santificação. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando nosso irmão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, como nós fizemos pela manhã, Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 11. Vamos ler novamente os versículos 1 a 3. Tá? Hebreus 11, 1 a 3. Enquanto você abre, deixa eu fazer aqui uns anúncios, avisos que eu preciso fazer à igreja. Primeiro aviso. O nosso conselho, quando se reuniu, nós decidimos, por cautela, ainda que o governo esteja liberando para as igrejas se reunirem e terem seus cultos, a gente decidiu ficar em observação neste momento e aguardar até o primeiro domingo de julho. Então, se tudo correr bem nessa volta dos trabalhos aí das igrejas e da sociedade, esse retorno, se tudo correr bem, a gente vai começar o trabalho presencial aqui na igreja a partir do primeiro domingo de julho. E, inclusive, isso também foi uma decisão feita pelo nosso presbitério. Até o final de junho, as igrejas não estarão funcionando. Mas nós aqui decidimos, até o final de junho, vamos começar no primeiro domingo de julho. Outra coisa que eu quero falar com os irmãos é com respeito à ceia do Senhor. Estávamos realizando a ceia do Senhor, né, via online, mas o nosso presbitério decidiu que as igrejas não façam a ceia online. Então, a gente não vai fazer mais a ceia, a celebração da ceia online, tá, meus irmãos? Então, são dois avisos. Peço a vocês que orem e que nós continuemos nessa obra do Senhor com essa alegria, porque estamos trabalhando para o nosso bom Deus. O texto de Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 3. Eu quero convidar você a falar com Deus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, mais uma vez nos colocamos na Tua dependência e mais uma vez rogamos, ilumina o entendimento do Teu povo, que todos possam ouvir a Tua voz e ser abençoados por Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero, pela manhã nós falamos aqui, né, sobre os heróis da fé. Graças a Deus que todos nós estamos nessa galeria, porque de alguma maneira Deus usa cada um de nós. E agora eu quero falar com você sobre mudanças da fé. Mudanças da fé. Eu estava observando as reportagens, e quando ando pelas ruas também, fico olhando e observando essa coisa das máscaras. E eu fiquei pensando, houve um tempo, né, em que se alguém andasse, né, se você estivesse andando pela rua e encontrasse uma pessoa com a máscara, você ia ficar preocupado. Se uma pessoa mascarada entrasse numa padaria, né, entrasse no shopping ou num banco, Deus me livre, o povo ia ficar assustado, porque ia pensar que era um ladrão. Né? A coisa da máscara, teve um momento que ela causou muito medo às pessoas. Havia isso. Mas hoje é o contrário. Se você está andando pela rua e, de repente, alguém se aproxima de você sem a máscara, você fica preocupado, fica assustado. Né? Se você estiver num ambiente, na padaria, o banco, o que for, e alguém entrar naquele ambiente sem a máscara, você fica preocupado. Né? Aquilo te causa, né, pavor, né? As pessoas ficam com medo. Porque hoje as coisas mudaram. Na situação que nós vivemos, a máscara passou a ser um recurso necessário e que deve ser usado pelas pessoas. A mudança, né? As coisas na vida do ser humano são assim. E às vezes mudam tanto, né, que a natureza daquilo se transforma totalmente. Aquilo que antes era tristeza passa a ser alegria, aquilo que era preocupação, né, passa a ser segurança.
e a gente vai vivendo uma vida de mudanças. Mas eu quero dizer para você que as mudanças mais significativas e mais importantes, e que a gente precisa realmente sentir que aconteceram conosco, e precisa ver acontecer à nossa volta, são as mudanças da fé. Eu, pela manhã, estava falando aqui sobre os heróis da fé. Citei um monte de nomes aqui, que estão escritos nesse capítulo 11 de Hebreus, que são nomes que foram citados, né? E que se destacaram. Mas, depois, fazendo aqui uma avaliação de cada nome, eu achei alguns nomes, né, que não fosse pela misericórdia de Deus, esses nomes não seriam lembrados. Ou, pelo menos, né, se fossem lembrados, seriam lembrados da maneira ruim. Por exemplo, né, eu coloquei aqui, Jacó. Jacó. Se Deus não fizesse uma obra na vida de Jacó, ele não teria esse destaque, né, como servo de Deus que foi. Moisés, que bênção, né? Coisa maravilhosa, né? A obra que Moisés realizou, Deus realizou através de Moisés, né? Um grande herói da fé, podemos assim dizer. Mas se não fosse a ação de Deus na vida dele, Moisés teria passado desapercebido, ou talvez, né, mencionado como uma lembrança, né, que decepcionou. Raabe era uma prostituta. Já pensou se Deus não fizesse uma obra na vida de Raabe? Né, como ela seria lembrada? Baraque. Eu falei pela manhã que Baraque é mencionado como herói da fé, mas ele está aqui mencionado como herói da fé por causa da Débora, que foi usada por Deus para que ele pudesse ir para a batalha. Se não fosse a Débora, Deus, né, não teria feito, se quisesse fazer, mas se Deus não tivesse feito essa obra na vida de Baraque, para que ele pudesse acreditar, né, e se dispor aí, e Davi também. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas como Davi vacilou. Davi também teve algumas coisas que, se não fosse pela misericórdia de Deus, a lembrança do nome dele seria decepcionante. Bom, eu quero falar com você, então, sobre algumas coisas que mudam quando a fé, ela realmente chega ao coração do ser humano e de como nós precisamos estar atentos e buscar essas mudanças. Primeira coisa, a fé muda o coração. A fé muda o coração. A gente sabe que Jacó, ele era, pelo nome, né, um enganador. Ele tapeou, né, desde o nascimento, né, houve aquela briga no ventre materno com o seu irmão Esaú. Depois, quando já adulto, ajudado pela mãe, ele engana o seu pai, Isaac, para conseguir a bênção, e depois ele tem que fugir, porque o irmão ficou revoltado contra ele. Então, o Jacó, ele era um trapaceiro, uma pessoa que enganava, passava a perna. Chegou lá com o seu sogro, Labão, ele também, né, teve algumas armações que realizou para poder se dar bem. Então, o Jacó, ele tinha esse coração inclinado à astúcia, ao engano, e ele dava o seu jeito para poder ir bem na vida. Até que teve aquele encontro, né, que ele deita, e aí tem a visão da escada, e Deus vem e fala com ele, e há uma aliança ali, né? Ele fica assustado, quão terrível este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. E quando ele se levanta, ele faz aliança com Deus. E aí começa a haver uma mudança na vida de Jacó. O coração de Jacó, né, foi deixando, é claro que a coisa foi acontecendo. Naquele momento teve a decisão. E aos poucos Deus foi transformando a vida dele. O coração do ser humano é assim. Há um momento da conversão em que ele deixa de ser aquela pessoa voltada ao que é mal e passa a ser voltada para o que é bom. Mas ele vai se aperfeiçoando dia a dia. Por quê? Porque agora o coração dele, como eu disse outro dia, deixou de ser um coração de pedra, passou a ser um coração de carne. Ele está buscando aquilo que o Espírito Santo de Deus está conduzindo. Ele vai se aperfeiçoando enquanto que viver. Mas pela fé, o coração dele mudou. E quando Deus muda o coração de alguém, né, aos poucos a vida dele vai mudando. Outra coisa, né, a fé muda a aparência. Né? Primeiro, a fé muda o coração. Segundo, a fé muda a aparência. A gente vai pensar em Moisés. Moisés, se não fosse a fé, não fosse a obra de Deus, ele seria lembrado como o filho da filha de Faraó. Pronto, acabou por aí. Né? Aquele homem que foi um príncipe no Egito, certamente deve ter realizado grandes feitos lá no Egito. O seu nome talvez seria lembrado até hoje no Egito, como alguém que agiu, né, e fez grandes obras.
de alguma maneira, talvez estivesse na história comum, na história da humanidade, como uma pessoa que foi um destaque lá no Egito. Mas Deus fez uma mudança na vida dele, né? O chamou, ele ficou assim, né? Meio ainda persistente, né? Teimoso, e não queria ceder, mas ele acabou atendendo a voz do Senhor e foi fazer a obra que Deus tinha para fazer. Então, ao invés de hoje ser lembrado como um egípcio, né? Que fez uma grande obra, talvez lembrado pelo mundo como alguém que se destacou no Egito, ele é lembrado como um homem que foi usado por Deus para libertar o seu povo da escravidão, né? Ficou nessa história dos heróis da fé como alguém que agora tem uma aparência de alguém que trabalha para Deus e é um destaque na obra de Deus, né? Que coisa maravilhosa aconteceu na vida de Moisés. Nós vemos que a fé também muda o resultado. A fé muda o resultado. A Raabe que eu citei aqui, Raabe também mudou a aparência, deixou de ser uma prostituta para ser uma serva de Deus, né? Mudou o coração também, que o coração dela era um coração lá, né, de Jericó, e passou a ser um coração, né, do povo de Deus, mas mudou também o resultado. Porque quando Josué atravessa o Rio Jordão, né, e vai começar a tomar posse da terra, ele vai destruir Jericó. E Jericó foi totalmente destruída. Só não foi destruída em Jericó Raabe e a família dela. Ou seja, não fosse a fé que alcançou Raabe, ela teria morrido também. A sua casa teria morrido também. Então, as mudanças da fé na vida de Raabe foi maravilhoso, porque mudou o coração, mudou a aparência e mudou o resultado, porque ela foi salva, ela e toda a sua casa. É muito importante a gente entender isso. E a gente buscando, né, viver pela fé, buscando em nós, né, essas experiências de fé, o nosso coração vai ser sensível, porque Deus vai nos moldando. A nossa aparência vai sendo uma aparência de santidade, né, aquilo que a gente faz e a vida que a gente leva. E o resultado também, meu irmão, vai ser resultado de bênção, porque Deus vai te livrar. Você vai passar os seus apertos, mas Deus vai estar contigo para que você possa ser sempre mais que vencedor. A última coisa, muda a fama. A fé muda o coração, a fé muda a aparência, a fé muda o resultado e a fé muda a fama. É porque esses homens que estão aqui, né, na galeria dos heróis da fé, têm essa fama. É anunciado por toda parte, em todo o mundo, esses nomes como aqueles que foram heróis da fé. Homens e mulheres de Deus que foram usados e usadas por Deus poderosamente, porque viveram pela fé. É a fama. Nós vamos pensar aqui no Baraque. O Baraque, ele seria aquela pessoa que teria uma fama de covarde, né? Uma pessoa incrédula, que não acreditou, né? Recuou e fugiu do inimigo. É a pessoa que fama ruim que teria o Baraque, né? E o Davi, que eu também citei aqui, ele teria uma fama de um pecador, né? Um homem depravado, né? Um homem corrupto, né? Um homem que se entregou à carnalidade, um homem que traiu, né? Homicida. É a pessoa que fama que Davi teria. Pois é, meu irmão. Deus muda a fama no coração daquele que tem fé. Se não fosse pela fé, eu hoje, né, teria uma fama de qualquer outra coisa, mas jamais de um pastor, de um servo de Deus, de alguém que procura fazer a obra de Deus, né? Você que está aí na sua casa, você que está aqui presente, se não fosse a fé, que fama nós teríamos? Né? Tem gente por aí a gente vê, né, pessoas que têm fama de mentiroso. Aí Deus converte e passa a ter fama de pessoas que falam a verdade, são confiáveis. Pessoas que por aí têm fama de passarem a noite, né, no pagode, e no samba, e na bebedeira, e na prostituição. Aí se converte, né? Aí passa a noite aqui na vigília, adorando a Deus, buscando ao Senhor em santidade. E assim por diante, né? Pessoas que hoje, talvez, você olhe e pense, aquele fulano é corrupto, né? Aquele é ladrão. Mas quando há uma transformação, quando a fé alcança aquele coração, ele passa a ser um homem íntegro, né? Um homem de bem, que ao invés de fazer o mal, vai fazer o bem, né? Ao invés de tomar dos outros, se puder, vai doar, vai estender a mão e vai ajudar. Mudanças da fé. A gente falou aqui no princípio, né, da questão da máscara. A máscara, em algumas situações, né, eu gosto de ver filme de faroeste, né, aqueles filmes antigos, e aí acontece muito isso, né? O cara está de chapéu, está com a máscara, e vai no cavalo, e entra, e assalta, e o pessoal fica apavorado. E ninguém sabe quem foi. Por quê? Porque está usando a máscara. E a máscara foi um instrumento para ele poder fazer o mal e não ser
reconhecido. Hoje, a máscara está sendo um instrumento para se fazer o bem. Onde você vai? Talvez a pessoa não te reconheça, mas vai ver que você é uma pessoa do bem, porque está prudentemente, né, usando ali aquele instrumento para não ter mal nenhum, nem sobre a própria pessoa, que ele não vai ficar contaminado, né, pelo menos ele está agindo para não ficar, e nem contaminar os outros também, né? Então, não importa quem você seja ou quem eu seja, o que importa é a fé que a gente tem. Se a gente for um homem de fé, uma mulher de fé, a nossa casa for uma casa de gente de fé, a gente vai ter essas mudanças na nossa vida. Ainda que hoje você esteja com medo, né, dessa situação toda, talvez triste por estar só, talvez até alguém, né, ficou acamado, eu fiquei com Covid, fiquei lá, sofri bastante. Hoje, estou 99% restabelecido, graças a Deus. A Márcia também está lá na luta dela, eu estou apoiando, estou acompanhando, cuidando dela, mas isso tudo passa. Deus vai mudando essa situação para que a gente possa ser, mais uma vez, como temos dito, em Cristo mais que vencedor. E a fama é o testemunho, meu irmão. As pessoas vão olhar para você, olhar para mim e dizer assim, este homem, esta mulher, este povo é gente de fé. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você a ficar mais uma vez, né, de pé, se você puder. A gente vai dar graças a Deus por esta fé que Ele colocou em nosso coração, né, e tem nos abençoado. Vou tomar uma aguinha aqui. Você corta aí. Pode ser? Meus amados, vamos falar com Deus. Pai querido, hoje o Senhor colocou em nosso coração esse desejo de refletir, de buscar sobre a fé, pensar a respeito da fé. E nós agora nos apresentamos a Ti com alegria, Senhor, porque nós sentimos que o Senhor veio, nos escolheu, nos chamou e colocou esta fé em nosso coração. Muito obrigado, Deus. Como foi dito pela manhã, mesmo os mais pequeninos, porque nós somos os mais pequeninos, o Senhor tem usado. E de alguma maneira nós temos sido bênçãos nas Tuas mãos. E de alguma maneira o Senhor tem nos usado na Tua obra. Louvado seja o Teu santo nome. Agora, Senhor, diante das mudanças que a fé traz, nós podemos olhar para nós e ver que realmente nosso coração era um coração endurecido, Senhor. Era um coração voltado para outras coisas. Tinha desejos, ó Deus, que pareciam ser bons, mas eram um caminho de morte. O Senhor nos livrou, Senhor, mudou o nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus, porque mudando o coração, o Senhor também veio e mudou a nossa aparência, Pai. Nós tínhamos a aparência de que tínhamos condição de fazer isso ou aquilo. Nós tínhamos a aparência de pessoas que viviam de qualquer maneira, Senhor. Mas hoje nós temos a aparência de pessoas que temem o Teu santo nome e te buscam de todo o coração. A aparência de santidade, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor também mudou o resultado, Pai. Ó Deus, nós estávamos num caminho que era caminho de morte. As coisas, ó Deus, que nós fazíamos, cedo ou tarde, acabavam trazendo problemas para a nossa vida, Senhor, porque eram pecados, ó Deus, eram desejos carnais, eram coisas, ó Deus, mundanas, ó Pai, uma inclinação do maligno, Senhor. Mas um dia, o Senhor colocou em nosso coração esse desejo para aquilo que é santo, ó Deus. O Senhor mudou a nossa aparência para aqueles que te buscam, Senhor, e tem nos dado resultado, Senhor, tem nos dado vitória, Senhor. Nossas lutas do dia a dia, nós temos sido mais que vencedores, Pai. A nossa casa tem sido mais abençoada. Nosso pão de cada dia tem sido abençoado. Nosso trabalho, ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Às vezes, ó Deus, nós passamos por um problema que parece muito, muito sério, angustioso, ó Deus, e que a gente não sabe o que fazer, mas a gente tem o coração firmado em Ti, ó Deus. A nossa aparência é de quem confia, e o Senhor realmente mostra isso, nos dando sempre a vitória, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, que com tudo isso, essa fama, Senhor, tem corrido, de que nós somos Teus servos, nós somos a Tua igreja, nós somos o povo que Te busca, que Te ama e que procura levar a Tua paz, o Teu amor e a Tua salvação a todos que estão à nossa volta. Nós não queremos mal a ninguém, queremos bem a todos, ó Pai. Mesmo aquele que for uma pessoa que nos queira mal, né, se tornar um inimigo nosso, ou talvez uma pessoa que esteja praticando maldade, crimes, ó Deus, pessoas que estejam na corrupção, o que for, o nosso desejo é que essas pessoas ouçam a Tua palavra, sejam movidas pelo Teu Espírito Santo e encontrem
a tua salvação. É essa fama que queremos ter, Senhor, de homens e mulheres de fé, um povo de fé que procura anunciar e levar esta fé a tantos quantos pudermos alcançar. Ó Pai, recebe nossa oração, recebe nossa gratidão e continua conosco, que essa obra continue sendo realizada na força e no poder do Senhor, porque esta obra é uma obra de fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai Celeste, e que as ternas e suaves consolações, com a unção e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, amados do Senhor, sobre as vossas casas e famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.